Vamos ver aqui. Aqui. Boa noite a todos. Estou aguardando aqui já o Henrique Soares, que é o nosso, não diria entrevistado, mas quem vai bater o papo hoje da coluna com a gente aqui do IBDD, devidamente conectado. Henrique, primeiro, uma boa noite para você, né? Dizer que é um prazer estar aqui hoje, mediano, não mediano, mas batendo esse papo contigo nesse projeto do IBDD, das colunas, né? Para quem ainda não conhece, o IBDD, por meio dos seus membros filiados, está com um projeto, né? Que são dois artigos que são publicados no site, e a gente traz o autor do artigo para debater, para interagir com os convidados, e para em época de pandemia, de Covid, como no início já do seu artigo, a gente poder interagir e estar batendo esse papo de uma forma mais direta e possibilitando para todos acompanhar. Boa tarde, Henrique. Faço uma breve introdução. Já vou aqui, acho que podemos... Já vou trazer o título, então. Já vou aqui trazer. O Henrique Soares Pinto vai trazer, ele escreveu o artigo, né, que está publicado, sobre as consequências a considerar acerca da possível titularidade dos direitos pelos atletas profissionais de futebol de percentuais dos seus próprios direitos econômicos, né? O Henrique Soares Pinto, ele é um advogado, gestor de esporte, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduado em Gestão do Esporte, Marketing Esportivo e Direito Desportivo, né? É especialista em gestão do futebol e gestão de clubes de futebol, membro filiado ao IBDD e coordenador da região sul. Henrique, boa tarde, boa noite, né? Passo a palavra para as suas primeiras considerações e tudo um prazer novamente estar aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também o pessoal que vai nos assistir depois, né? A gente está com essa nova iniciativa do IBDD, um instituto que eu muito me honra fazer parte, e como a doutora Júlia Geri, que eu já vi que comentou ali, muito nos honra, a mim, a você, a doutora Júlia, também ostentar a condição de coordenadores regionais, junto com colegas, grandes feras, realmente, do direito desportivo. Também dar um salve especial ao pessoal da nossa diretoria, ao nosso presidente, doutor Leonardo Andreotti, dizer que essa é mais uma grande iniciativa dessa gestão, que vem realmente revolucionando essa área, aproveitando também esses tempos de pandemia para estar movimentando a nossa área, lives interessantíssimas. Eu estava comentando com colegas meus que não são nem lives, são shows que o IBDD vem promovendo, né? Dada a qualidade dos textos e a maior qualidade ainda em se tratando dos entrevistados e das lives, a quem eu parabenizo não só a você, mas ao Leonardo Máximo, a Júlia Geri, a Mariana também, que vem dando show aí à frente. Então, muito me honra estar aqui mais uma vez, contribuindo para o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, um instituto democrático, como o nosso presidente, o Dr. Leonardo Andreotti, sempre preza também. Então, com isso, eu já deixo o convite para quem quiser, participe conosco, mande seus comentários, aí vamos interagindo todos juntos. E como bem o Rafael falou, esse é um artigo da minha autoria, que humildemente busca contribuir um pouco para o debate e não visa, em hipótese alguma, exaurir o tema, muito antes pelo contrário, fomentar os debates e as reflexões sobre o tema. Eu estou à disposição, Rafael, amigos, colegas que estão ligados aí. Vamos conversar um pouquinho e bater um papo sobre essa temática que eu particularmente acho muito interessante. Não, bom, Henrique, e que bom que tu falou, lembrou dos comentários, da interação, porque até a Júlia falou comigo, falou, pô, a gente fica meio assim, acaba vendo as perguntas, acaba passando batido, então assim, Henrique, se tu estiver falando e ver uma pergunta e quiser pinçar ela e engatar, cara, fica à vontade, tá? Tu aqui, o astro aqui é você, tá? Pode tomar conta. Já vi aqui que o nosso presidente Leonardo Andreotti já deu um alô, Júlia Geli também, o qual eu sempre falo, sem ela ia ser muito complicado essas lives, até por toda a didática de como apresentá-la. Consegui na passada, consegui salvar, então foi bom, então agora não tem nenhum perigo dessa nossa live não ficar salva, né? Sim. Então, muito bacana. Henrique, vamos
trazer aqui, vou debater também, vou trazer algumas perguntas para você, até para a gente comentar mesmo sobre o novo regulamento, né, sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores, né, o RSTP da FIFA. Então, o primeiro ponto aqui que eu trago para você abrir e trazer para quem está nos escutando sobre esse artigo é que o texto utiliza como base a figura dos direitos econômicos, né? Ele trata dos direitos econômicos do atleta e também dos efeitos da circular 1464. Duas coisas que eu acho que seriam interessantes, até para quem está, talvez, acredito que tenha muitas pessoas que estão tendo contato, talvez a primeira vez, o que seriam esses direitos econômicos e sobre o que trata essa circular 1464. Boa pergunta. Acho que é bem isso, Rafael. Esse ponto é importante. Muitas pessoas não são muito afeitas ao ramo, né, e querem entender um pouquinho mais. Então, explicando em síntese apertada, como eu gosto de dizer, assim, o que é. Os direitos econômicos nada mais são, de novo, resumidamente, é a receita aferida pelo clube que está vendendo o jogador, que está transferindo o vínculo federativo desse jogador para outro clube. Ou seja, quando um clube se interessa por um atleta, esse clube, o clube cessionário, o clube que está comprando, entre aspas, o jogador, ele, em esse atleta tendo vínculo com outro clube, ele paga um valor para o clube anterior, o clube cedente, liberar esse atleta. Eu uso as aspas comprando e vendendo o jogador, porque em que pese essa seja a linguagem utilizada, principalmente nas mídias e para fins de maior entendimento, eu não gosto de coisificar o atleta como se estivesse comprando e vendendo o atleta, né? Mas o que eu quis dizer é que o que a gente faz, e aqui é importante um pouquinho da técnica também, é ceder, é vender, é transferir o vínculo federativo do atleta. Então, quando um clube que está comprando esse vínculo paga ao clube anterior um valor para ter esse vínculo, nasce a figura dos direitos econômicos. Esse valor ele pode ser tanto a cláusula que está prevista em contrato, né, que é a cláusula indenizatória desportiva, que ela é paga para o clube no qual o atleta está vinculado, e aí o atleta passa a estar, entre aspas, livre para vincular-se a esse novo clube, ou pode ser um valor negociado entre os clubes. Então, os direitos econômicos, em síntese bastante apertada, é isso, é a receita advinda da transferência do vínculo de um atleta, de um clube para o outro. Em se tratando da circular 1464, ela é bem interessante e ela também não deixa de ser um marco no ramo desportivo, enfim, na lex esportiva, porque até final de 2014, mais especificamente dezembro de 2014, era permitido que os clubes eles negociassem todo ou parte desse direito econômico com terceiros, ou seja, gerava-se uma expectativa de direito que os clubes, na maioria das vezes, para angariar fundos, recebiam um pagamento e, em troca, davam, por assim dizer, como contraprestação, cediam um percentual de uma venda futura de um atleta. Então, era um negócio de risco em que o investidor investia um dinheiro no clube, né, e, em contraprestação, ele teria X% sobre uma futura venda de tal atleta. Poderia ser mais, poderia ser menos, enfim. E isso se convencionou negociar, os clubes se fortaleceram, é um negócio atrativo para a maioria dos investidores que optaram por ingressar na área. Então, até final de 2014 isso era permitido. Ocorre que quase que de uma hora para outra houve discussões sobre o caso, tá? Mas assim, foi de uma maneira muito abrupta. A FIFA permitia que praticamente todos ou todos fossem titulares de direitos econômicos, não tinha uma regulação e do nada, praticamente do nada, tolheu-se os direitos, por assim dizer, de qualquer outro, que não os dois clubes cedente e cessionário, ou seja, os clubes envolvidos na transferência do vínculo do atleta, fossem titulares desses direitos econômicos. Então, a partir de 2015, a partir de 1º de maio de 2015, a FIFA determinou ninguém mais, além dos clubes envolvidos na transferência e de eventual outro clube a que o atleta tenha sido registrado anteriormente, podem ser titulares de direitos econômicos. Exemplificando, se um atleta saiu do clube A para o clube B e o clube C comprou o vínculo federativo do clube B, somente clube A, clube B e clube C poderiam ser titulares de direitos econômicos. E aí surgiu uma grande discussão, e que é interessante, porque discutiu-se muito sobre a possibilidade de um atleta ser ou não titular dos seus próprios direitos econômicos. Como se sabe, o atleta é parte mais do que ativa na transferência do seu próprio vínculo, inclusive é uma condição para a transferência acontecer que o atleta anua com essa transferência. Então, para uma negociação ser concretizada, precisa ter o clube comprador, né, interessado, o clube cessionário,
e o clube interessado em vender, o clube cedente. E, claro, o atleta. Se o atleta não quiser ir, obviamente a transferência não acontece, porque trata-se, ao fim e ao cabo, do atleta transferir-se para um outro clube. Estou vendo alguns comentários e depois a gente vai pensando algumas coisas para interagir com o pessoal. Então, fica à vontade aí. Ótimo. Então, a partir de 1º de maio de 2015, a FIFA disse determinou, somente os clubes pelos quais o atleta tenha, de alguma forma, em algum momento se vinculado, podem ser titulares desses direitos econômicos. Ocorre que alguns clubes entenderam, algumas partes entenderam que o atleta, por si só, não poderia ser considerado terceiro, em que pese na literalidade do RSTP, ou seja, ao ler o que a FIFA determina e conceitua como terceiros, estava muito claro, terceiro é qualquer outra parte que não os clubes transferindo o vínculo do atleta ou outro clube pelo qual o atleta tenha sido vinculado. E há cerca de um ano, um pouquinho mais, começaram a surgir decisões nos tribunais esportivos sobre a aplicabilidade ou não de enquadrar, por assim dizer, melhor dizendo, o atleta como terceiro. E sim, sobreveram decisões que determinavam que não, o atleta não poderia ser considerado terceiro da transferência do seu próprio vínculo. E praticamente junto a isso, então a FIFA optou por emendar o RSTP e assim adicionou 4 palavras, por assim dizer, no conceito de terceiros, que é os 2 clubes que estão transferindo o atleta, qualquer clube a que o atleta tenha se vinculado anteriormente e o próprio atleta. Então, isso, ela clarificou, por assim dizer, algo que até então era obscuro, que não se tinha tanta certeza, que não se tinha, na verdade, nenhuma certeza, porque, como a FIFA agora estabeleceu exatamente que terceiro é qualquer outro, além do atleta, dos clubes transferindo de outro clube, como que o atleta tenha sido vinculado, está claro que o atleta não é mais terceiro, né, nessa conceituação, e agora na literalidade do RSTP, também está muito claro para todo mundo que o atleta não pode ser considerado terceiro. Isso, de certa forma, mudou muito. Mudou, efetivamente, porque concretizou um entendimento que até então não se tinha como consolidado. Perfeito, Henrique. Até a gente partindo assim, pensa, poxa, mas o atleta, ele fica fora dessa... Logo o atleta, que no caso é o bem, ele ficaria fora, ele não poderia talvez ter a participação dele próprio, que a gente via antes, eu lembro... Até alguns casos práticos, que era aquele primeiro contrato profissional, o atleta normalmente, o pai ficava com uma porcentagem, acontecia muito disso, né? O pai não, ele assinava o primeiro contrato com o clube, não, o pai tem aqui tantos por cento de uma futura venda. Registro aqui, né? Aproveitando aqui para registrar, anotei aqui, né, algumas presenças, claro, do Dr. Gustavo Delbin, né? Nosso... já presidente, hoje faz parte do Conselho Deliberativo do IBDD, né? Dr. Caio Medawar, diretor, né? Fernanda Bini também, doutora Fernanda Bini, diretora secretária, que assim como a doutora Júlia são engrenagem importantíssima do IBDD, doutora Júlia Galego, também Milton Jordão, um grande amigo, sempre presente, assíduo presente. E Henrique, e a gente pode perceber esse limbo, né, entre 2015 e agora, porque ficou até uma situação que, poxa, mas existiam contratos contratos de 5 anos, por exemplo, que foram feitos em 2015. Né? Então teria esse limbo, ficaria essa questão, poxa, mas como ele foi feito antes, teria garantido esse direito a terceiros. Então, esse período até de fato do atleta poder ser parte, não ser excluído, a gente diz assim, dos próprios direitos econômicos, acaba servindo como pelo menos o atleta é possível. E a gente sabe, como você falou, muitos clubes utilizavam esse fato de investimento até como um poder de compra. Né? A gente sabe que muitos clubes eles não têm a capacidade financeira, seja por patrocínio, seja por estrutura, por visibilidade, de adquirir, de comprar de alguns atletas. Então, viam nisso um patrocinador, né? Um sponsor não na camisa, mas um sponsor para o próprio time mesmo. Perfeito, perfeito. É interessante você pontuar isso, porque é bem isso. E agora a gente vai começar provavelmente, ou possivelmente, a enfrentar um instituto interessante eventuais casos em que
não se reconheça ou que se reconheça o atleta como terceiro em contratos firmados antes da vigência dessa alteração do RSTP, ou seja, antes de junho de 2019, por exemplo, atletas podem pleitear ou arguir teses como, por exemplo, da repristinação. Ou seja, então, assim, o atleta poderia ser terceiro antes de 2014, antes da circular 1464. Por um tempo, ficou-se no limbo, vamos colocar assim, por assim dizer. E agora, novamente, a partir de junho de 2019, é possível. E esses contratos feitos, celebrados nesse interregno temporal, poderiam, não poderiam? A gente sabe, é importante lembrar também, pessoal, que a circular 1464 ela determinou, a partir de 1º de maio de 2015, ninguém pode mais celebrar contratos com terceiros. Os contratos que são pré-datados a 2015, ou seja, até o final de 2014, eles são válidos pelo período em que está estabelecido contratualmente, não podem ser prorrogados, etc. E a partir de 1º de janeiro de 2015 até 1º de maio, no caso até 30 de abril de 2015, esses contratos só poderiam ter a validade máxima de 1 ano. Então, isso também é bem interessante, porque nesse período de 1º de janeiro de 2015 até 30 de abril de 2015, foram celebrados contratos com atletas, certamente, em que não ocorreu a venda do atleta, né, a transferência do vínculo do atleta para outro clube no período de 1 ano, e eventualmente vai ocorrer agora, depois de já emendado o RSTP, depois de já editado e publicado a nova vigência do STP, e o atleta vai, por que não, talvez pleitear esse direito. E aí? Vai incidir o Instituto da Repristinação? Como é que os órgãos vão julgar esses casos? Como vão se portar? Como os players desse mercado vão se comportar nesse sentido, né? Então, é bem interessante isso que você colocou. Como quase tudo no âmbito do direito, ele dá margem para discussões e para interpretações diversas, mas o fato é esse, que algumas coisas que até então, alguns conceitos, na verdade, que até então estavam obscuros ou que não estavam muito claros, ou melhor, que não estavam claros, agora vêm sendo esclarecidos. Eu, particularmente, acredito até que esse tema dos direitos econômicos, ele não vai parar por aí, essa evolução. Eu acho que da maneira que foi feito, de um dia para o outro, praticamente, todos poderiam ser titulares de direitos econômicos, um pouco tempo depois, a FIFA baniu a participação de todo e qualquer terceiro, estabelecendo que só clubes aos quais o atleta estivesse vinculado poderiam ser titulares. Eu acho que faltou um meio termo, eu acho que tem margem para a gente avançar um pouquinho mais, não só colocando o atleta como possível titular dos seus direitos econômicos, em que pese o simples fato, simples entre aspas, do atleta poder ser titular dos seus próprios direitos econômicos, por si só já gera uma série de oportunidades, de riscos, e que tem-se que estar atento a tudo isso quando forem negociar os contratos. Né? Perfeito. Até essa questão antes, registro aqui a presença da doutora Raquel Lima, coordenadora geral do IBDD, né? Cristiano, doutor Cristiano, que participou da live terça-feira, né? Um prazer revê-lo aqui. Henrique, e essa questão me surgiu aqui agora do atleta sendo o detentor, né? Ele possuindo existindo essa possibilidade de ele ter uma porcentagem de direitos econômicos. Abriria talvez até uma brecha dele fazer um contrato particular com o empresário, né? Seja com o empresário ou até com o investidor. Olha, no clube tu não vai se garantir, mas eu consigo fazer um contrato contigo aqui particular, e aí fica essa relação. Perfeito, Rafael. Além disso, que essa é uma consequência muito mais esportiva, a sua colocação está perfeita, antes disso até o atleta pode inclusive valer-se de crédito civil para conseguir, por exemplo, empréstimos. Vai num banco, conseguir um empréstimo caro, só tem uma expectativa de crédito, negociar com pessoas, alguma coisa nesse sentido, porque, querendo ou não, é um direito que, ainda que é uma expectativa de direito, né, muito provavelmente assim conceituada, é um direito que ele tem. Então, se em ocorrendo uma venda, uma transferência do vínculo desse atleta para outro clube durante a vigência do contrato entre clube e atleta, ele vai receber esse percentual, está garantido, ele está respaldado pelas normas e regulamentos pertinentes. E a gente fala muito de ocorrendo uma transferência durante o vínculo do clube atleta. Não custa lembrar que é necessária que seja durante a vigência do vínculo entre clube e atleta, porque há muito tempo atrás, já há algum tempo, se tinha a questão de que o atleta era vinculado ao clube independentemente do vínculo contratual, que é chamado Instituto do Passe, né? E já foi há algum tempo revogado. Então, a partir de então,
para que o clube e o atleta mantenham um vínculo, sim, tem que ter um contrato especial de trabalho esportivo que regule esse vínculo esportivo, que é acessório ao vínculo principal, ao vínculo laboral. Então, se uma transferência, que daí não seria uma transferência, porque o atleta estaria livre, mas se o atleta sair de um clube para outro depois de terminado esse contrato de trabalho com o clube anterior, nada em tese é devido ao clube anterior, porque o atleta está livre para negociar com quem bem entender. Não existe mais a figura do passe, que a gente ainda ouve muito pessoal fazendo confusão lá, o passe, etc., para fins de tentar explicar-se, mas acho que, em que pese a nossa ideia seja trazer um pouco da prática, também acho que é importante a gente ter um pouquinho a tecnicidade, os termos técnicos também para entender o que efetivamente se passa e não confundir o passe, que hoje não existe mais, o direito federativo, que é nada mais é do que o vínculo federativo, que é por isso, na verdade, que os clubes pagam. O clube paga o outro clube para transferir o vínculo federativo, que é o direito de registrar o atleta perante a entidade de administração do desporto, perante a confederação ou confederação competente, e, uma vez esse vínculo estando rígido, o atleta poder atuar por esse novo clube. E esse vínculo federativo, esse direito federativo, ele é uno, ele é indivisível, e ele é 100% do clube no qual o atleta está atuando. A explicação é muito fácil e de simples visualização, porque se diferente fosse, ou seja, se o atleta pudesse, se o vínculo desportivo do atleta pudesse ser dividido, a gente poderia imaginar uma situação que, na verdade, é impraticável de um atleta treinar num clube de manhã e pegar um avião, treinar em outro clube de tarde, aí jogar por um clube no sábado, jogar por outro domingo, que os dois clubes teriam direito de registrá-lo perante uma federação e de ele atuar por esses clubes. Então, claro, é uma hipótese absurda e por isso que não há que se confundir o passe com o direito federativo, que também não se confunde com os direitos econômicos, que estes, sim, por sua vez, são divisíveis na forma que a gente vem tratando, que vem mudando de tempos em tempos. E agora com o atleta podendo ser titular, traz algumas consequências, como a gente vem conversando. Uma delas, essa do eventual empréstimo, de usar esse crédito para fins comerciais e negociais. Outra é do fim esportivo propriamente dito. Como o Rafael bem comentou, o atleta eventualmente querer entabular negócios com intermediários ou com seu próprio intermediário, agente, como se costuma chamar, como se costumava chamar a figura dos intermediários, agentes, empresários, ou até com terceiros, dizendo, o clube não pode fazer esses contratos, mas eu sou titular, sou tão titular de direitos econômicos quanto o clube. E eu poderia o atleta pensar, mas na verdade não, porque junto com o direito do atleta ostentar os direitos econômicos, né, junto com essa prerrogativa, melhor dizendo, do atleta ostentar os seus próprios direitos econômicos, também vem as obrigações. Então, se no momento anterior em que não estava claro que o atleta poderia ser titular dos seus direitos econômicos e, portanto, somente o clube poderia violar essa questão de ceder direitos econômicos para terceiros, ou seja, quem é titular de direitos econômicos não pode ceder para terceiros. Como só estava previsto que o clube poderia ser titular de direitos econômicos, ou que os clubes poderiam, somente os clubes poderiam violar essa norma. Agora que os atletas também estão previstos como possíveis titulares, os atletas também podem violar essa norma do TPO e, assim fazendo, podem muito bem vir a ser sancionados, entendo. E uma das possibilidades é justamente essa. De repente, um atleta entender que poderia firmar o contrato com um intermediário ou com algum terceiro, porque ele, atleta, pode ser titular desse direito econômico, mas não, na verdade, é uma possibilidade que não se vislumbra, não sem que aconteça muitos riscos para o atleta, enfim. Então, é uma coisa que a gente não entende como viável e opina fortemente para que isso não se torne prática no mercado. O que a gente sabe é que o mercado, ele se adapta, né? Exatamente. É isso que eu pensei, vai abrindo essa oportunidade, talvez, aí que é a importância de os atletas estarem bem assessorados, né? Por conta de, talvez, dessa, seja por empresários, ou seja, às vezes por agentes ou por qualquer um terceiro, fala assim, olha, pô, a gente tem essa oportunidade de fazer uma sessão aqui, quase nesses termos do empréstimo, né? Então, assim, às vezes o atleta, no afã com uma possibilidade de galgar um clube melhor, alguma coisa, ele acaba fazendo esse contrato, e é o que falou, depois, com certeza, os desdobramentos disso, que eu acredito que irão ter, né, a gente vai acompanhar, já fica aí para o teu próximo artigo mais para frente, fala assim, olha, lembra quando eu falei lá, agora está acontecendo isso. Né? Aproveita aqui a oportunidade, claro, tem algumas pessoas que
que não pegaram desde o começo. Então a gente está com o Henrique Soares Pinto, né? O tema da live, do artigo publicado ontem na coluna do IBDD no site são as consequências a considerar acerca da possível titularidade pelos atletas profissionais de futebol de percentuais de seus próprios direitos econômicos, né? Para quem está acompanhando, a live do IBDD é um projeto iniciado esse ano. As colunas elas já existiam antes no site do próprio Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, dos quais os membros filiados eles podem encaminhar para essa publicação, né? E esse projeto, o projeto da live são dois artigos semanais, um publicado na segunda e o outro na quarta-feira no site do IBDD, e no dia subsequente, na terça e consequentemente na quinta, o próprio autor participa de uma live para estar interagindo com o pessoal do Instagram, e depois a live ela fica também no perfil oficial do Instagram do Instituto Brasileiro Esportivo, para quem não puder, não ter conseguido talvez acompanhar ao vivo, poder acompanhar depois no momento oportuno, né? Então essa semana estou eu aqui fazendo as entrevistas, mas já passou a doutora Júlia, a doutora Mari, então é um projeto bem bacana que fica aqui o registro para quem quiser e pudesse filiar o IBDD e também acompanhar o perfil. Henrique, quanto a figura dos intermediários, né? O intermediário ele fica naquele, poxa, esse ano vai vir alguma coisa, esse ano vai vir outra. Então, assim, com relação às figuras dos intermediários, né, que são os representantes dos atletas, foi mencionada a possibilidade de que ocorra um conflito de interesses entre o representante e representado? Ele acaba tendo esse risco mesmo nessa nova edição do RSTP? Creio que sim, Rafael. Esse talvez seja um dos temas mais controversos ou um dos desdobramentos mais controversos dessa possibilidade de que o atleta ostente percentuais de seus próprios direitos econômicos. Isso porque, e tudo indo em linha com o que a gente vem conversando nessa nossa live aqui, a partir do momento que o atleta pode ostentar a condição de titular dos seus próprios direitos econômicos, e a partir do momento em que, na esmagadora maioria das vezes, não vou dizer a totalidade, né, mas na esmagadora maioria das vezes, o atleta é representado por seus intermediários nas mesas de negociações, estaríamos diante do fato de que o intermediário negociaria em nome do atleta, né, representando o atleta, eventuais percentuais de direitos econômicos para sua atleta titularidade. Ocorre que, como se sabe, tem vários benefícios, inclusive para o clube disso. O clube, por exemplo, pode querer, no curto, médio prazo, economizar um valor a título de salários, de remuneração de atletas, e, em contrapartida a isso, otorgar ao atleta alguma proporcionalidade de uma venda futura, em que o atleta certamente vai ser super interessado também nessa eventual possível futura transferência. Então, ocorre que, como o intermediário negocia, por via de regra, essas contratações entre clube e atletas, contratações, leia-se, primeira contratação ou prorrogações, renovações contratuais, ele negocia representando o atleta o vínculo, né? Enfim, a relação entre clube e atleta. E como a FIFA bem estabelece no seu Regulations on Working with Intermediaries, ela determina que a remuneração do intermediário ela é calculada com base na remuneração básica do atleta durante a contratualidade. Ou seja, aquilo que está previsto no contrato do atleta durante o vínculo entre clube e atleta, o intermediário fará jus, em sendo negociado assim com o clube ou com o atleta, enfim, com o atleta, fará jus a X% sobre o valor desse contrato. Ocorre que ao negociar eventuais direitos econômicos em troca de valores no contrato, ou seja, um exemplo prático, o atleta quer ganhar X de salário, o clube oferece Y, mas oferece Z% dos direitos econômicos. Para o atleta, isso pode eventualmente ser interessante. Um atleta jovem, com projeção e etc. Pode ser interessante o atleta receber menos no curto e médio prazo, mas em contrapartida na primeira sessão onerosa, né, na transferência do vínculo do atleta, o atleta ser parceiro do clube em Z%, no exemplo, de direitos econômicos. Ocorre que para o intermediário, isso pode não ser tão bom, por assim dizer, ou não ser o melhor cenário em termos financeiros naquela operação. Claro que se sabe que se o intermediário é o intermediário representante do atleta, o intermediário
possivelmente vai ganhar não só na contratação entre o clube e atleta, mas possivelmente vai ganhar também nessa cessão, nessa transferência do atleta. Mas num primeiro momento, o intermediário estaria diante de uma situação em que ele deixaria de ganhar algum valor, talvez importante, em troca do atleta também deixar de ganhar e somente o atleta ser titular de percentuais futuros, porque o clube não pode chegar e dizer, atleta, eu não vou te pagar tanto de salário, eu vou te pagar menos, mas eu vou dar um percentual para você, e como eu vou pagar menos também para o seu intermediário, já que eu vou pagar menos para você, eu vou dar um percentual para o seu intermediário. Não pode, isso é proibido. O intermediário ainda é conceito, ainda é, e é, né? Pode ser que no futuro isso seja alterado, mas hoje, a melhor palavra é hoje, ele é conceituado como terceiro. Então, isso pode sim gerar um conflito de interesses, porque o intermediário ele pode estar diante de uma situação em que ele, intermediário, vai deixar de ganhar algum dinheiro, algum valor possivelmente importante, agora, no curto, médio prazo, sendo que, em troca, quem vai aferir, por assim dizer, o benefício pelo não pagamento de salário no montante que o atleta estava pleiteando será somente o atleta. E aí a gente volta àquela outra questão que você muito bem colocou, né, Rafael? Até que ponto os atletas vão se sentir tentados, ou os intermediários dos atletas vão se sentir tentados a entabularem negócios entre si que versem sobre esse percentual futuro de direitos econômicos. Só para esclarecer, é óbvio que não se está pressupondo que o intermediário colocará os seus, no caso, o interesse dos intermediários, à frente dos interesses do atleta quando for negociar um contrato. É óbvio que não, muito antes pelo contrário. O intermediário está ali representando o atleta e sempre vai buscar o melhor dos interesses, o melhor das situações para o atleta e não para si, intermediário. O trabalho intermediário é decorrente da contratação do atleta ou da transferência dos atletas, assim entendo. Não se está dizendo isso. O que se está dizendo é que se estaria, nesse cenário hipotético, diante de um possível aparente conflito de interesses. E isso é inegável, assim como é inegável, por exemplo, mal comparando, né, de um magistrado que vai eventualmente julgar algum amigo, algum parente, algum conhecido. Né? Por isso existem os institutos jurídicos do impedimento, da suspeição, etc. O exemplo não é o melhor trazendo para a realidade esportiva, mas serve para dizer que é óbvio que o juiz não vai julgar querendo beneficiar uma parte ou prejudicar uma parte porque a conhece. É óbvio que o juiz é imparcial e tem muitas coisas por trás da decisão, seja a reputação e todos os princípios que se deve obedecer, mas inegavelmente é algo que pode gerar algum constrangimento, alguma situação delicada. Vamos usar que esteja diante de uma situação delicada. Pode vir a acontecer o mesmo em relação aos intermediários, quando negociando perante os clubes essa questão de eventual titularidade de direitos econômicos em troca de uma redução salarial do atleta, de uma redução da remuneração salarial do atleta, de uma remuneração do atleta, que é onde incide, em tese, o pagamento aos intermediários. Perfeito, Henrique. E você falando, trazendo essa questão de um possível redução salarial do atleta por conta, em contrapartida de um aumento da porcentagem, do aumento, não do aumento, mas da possibilidade de ele ter uma porcentagem da futura negociação, dos direitos econômicos dele, o que a gente vai acabar vendo, e que eu acredito que vai acontecer, é os clubes, acaba sendo um grande poder de barganha para eles, porque, ora, eu iria despender um valor considerável para o salário, mas em contrapartida eu tenho uma possibilidade de trazer um jogador. A gente vai poder observar isso talvez nos campeonatos de tiro curto, os estaduais, por exemplo. Existem 3 meses, 4 meses de campeonato. O atleta, ele tem são aqueles 3, 4 meses que eu vou ter que arrebentar, né? Então ele, para estar numa vitrine, para estar, ele aceita reduzir esse salário numa perspectiva de uma porcentagem nos direitos econômicos próprio dele, né? Então, assim, ele é o principal, é um dos principais beneficiários de bem, de tentar estar em visibilidade, que vai trazer um poder de barganha enorme para o clube negociar com os atletas, né? Registro aqui a presença do Dr. Eduardo Berol também, assíduo participante do IBDD, um grande amigo, um prazer, Eduardo. E doutor Eduardo e Henrique, isso vai acabar sendo nos balcões aí de negociação de contratos uma barganha enorme, né? Tanto para o atleta, né? E assim como para o clube, para viabilizar essas contratações.
Perfeito, perfeito. E, claro, apenas para esclarecer o que a gente vinha tratando antes, não se está julgando aqui a atuação dos intermediários, muito antes pelo contrário, eles estão há muito tempo atuando nesse ramo, desempenham um papel fundamental, inclusive, julgo eu, na prática do futebol profissional, né, na prática desportiva em geral, mas desempenham, sem dúvida, um papel fundamental, mas é algo que sim, que tem que ter esse cuidado, assim como as entidades de administração do desporto se preocupam em regular outras atividades, eu acho que também deveria se ter esse cuidado também, especificamente esse ponto em relação aos intermediários. Sabe-se que essas entidades de administração já regulam. O doutor Gustavo Delpino fazendo considerações pertinentes, como sempre. Eu ia manter até, eu não ia rir, mas quando tu abriu, eu falei, vou rir também, então. Sensacional. Dois fenômenos, né? Gustavo Delpino e Eduardo Berol, dois fenômenos. Se pudesse, adicionava os dois e deixava eles aí falar. É show na certa. E realmente, Rafael, é bem isso. A gente tem que ter esses cuidados, porque são situações que podem sim vir a ocorrer e com certeza isso já está servindo há algum tempo com um poder de barganha de lado a lado. Principalmente nessa questão de quando negociações entre clubes e atletas, a gente falou lá no início da nossa conversa que um dos motivos pelos quais os clubes se socorriam a essa cedência, por essa cessão dos direitos econômicos para terceiros, era justamente para ganhar um fôlego, né? Porque os clubes às vezes não tinham o mesmo poder, né, de bancar altos salários, atletas comparativamente à Europa. Então, o que os atletas faziam? Os clubes faziam? Eles recorriam a empréstimos, entre aspas, de terceiros em troca de dar direitos econômicos para conseguir oferecer melhores contratos aos atletas e segurar por mais tempo esses direitos econômicos, esses vínculos, desculpa, dos atletas. Então, agora a gente tem uma nova situação, que é a situação dos atletas que podem barganhar, né, que podem pleitear o recebimento desses percentuais. Para os clubes também, eu acho que pode ser muito interessante, à medida que os clubes saibam como utilizar esse instituto, né, essa faculdade que agora é conferida textualmente pela FIFA, não que antes fosse proibida, como a gente bem comentou no início, mas agora ela é expressamente permitida, por assim dizer, e eu acho que de lado a lado tem que se ter muito cuidado em lidar com isso. Também não pode ser algo indiscriminado. Claro que cada caso é um caso, cada negociação é uma negociação, essa é uma das maravilhas, né, do esporte, do futebol, enfim, e isso traz mais ainda aquela cara de responsabilidade de um dos pontos que eu particularmente... A gestão do esporte é um dos meus olhos, assim, eu realmente gosto de debater esse tema, e isso traz muito a questão da responsabilidade e da necessidade de profissionalizar-se cada vez mais o desporto de prática profissional, o desporto de alto rendimento, para que os gestores, né, os executivos das áreas, enfim, responsáveis, saibam negociar e saibam como lidar nessas negociações, porque a gente vê que o negócio... que o futebol, que é um grande negócio, essa indústria está caminhando no caminho da profissionalização, e assim acredito que tem que ser. E isso é mais uma prova de que as partes têm que saber como negociar, como entabular melhores acordos e saber até que ponto é melhor para o clube, eventualmente, abrir mão de pagar, ou melhor, não pagar um valor tão alto de remuneração para o atleta e como contraprestação ceder X% de uma venda futura, e para o atleta também até que ponto é melhor o atleta deixar de receber a sua remuneração agora para ter esse percentual de uma venda futura que possivelmente vai acontecer, mas que pode muito bem não acontecer, né? A gente sabe que o futebol ele é dinâmico, e efetivamente o é, né? Então a gente tem que estar atento a todas essas variáveis, e é por isso que a gente gosta de bater sempre nessa tecla de que a gestão profissional está aí e é daí para mais sempre. Perfeito, e veio como mais uma ferramenta para ser utilizado, né? Se ela foi expressamente, agora consta expressamente, ela tem que ser uma ferramenta que creio eu que certamente vai ser utilizada, e até por isso, como muito bem você falou, vão os dois estar investindo, né? Tanto o clube quanto o atleta, né? Como a gente falou, se não ocorrer, se findar o contrato sem a negociação, aquela expectativa do atleta também de ser remunerado por aquele percentual dos seus direitos econômicos, ele não vai ter nada, né? Então é interesse de ambos, né? É interesse do atleta em produzir, em ir bem nas partidas, né? E também no clube de dar visibilidade para o atleta, claro.
Registro aqui a presença do Dr. André Luiz Bugarin, diretor do IBDD também. Um grande abraço, André. Deixo aqui um convite mais do que especial essa semana. Amanhã o IBDD completa 19 anos, né? E amanhã às 18 horas vai ter uma live aí super, super bacana. Estou ansioso para essa live também. Né? Estamos amanhã às 18 horas, então fica aqui o convite para quem está nos assistindo para também participar, né? E 18 anos do Instituto tão importante e que se pararmos para pensar há 19 anos o que era o direito desportivo, o que ele se torna hoje, né? A gente acaba vendo aqui, às vezes a pessoa, quem não tem a possibilidade, quem não sabe, o direito desportivo, o que será que é? A gente vê que englobam várias coisas, né? Tem o direito civil, o trabalho, empresarial, acaba tendo essa questão de marketing, gestão, então ele acaba sendo muito amplo e o espaço do BDD, quem consegue acompanhar, quem acompanha as colunas, vê que de fato os temas que surgem são dos mais diversos e acabam tudo sendo encabeçados, acaba sendo o direito desportivo. Tributário, como o Dr. Bruno falou, muito importante o tributário, né? Acaba tendo atingindo diretamente atletas, patrocinadores e clubes, claro. E bacana a interação. Henrique, fica à vontade aí, qualquer coisa, se tu vê uma pergunta, pensa que eu olho aqui, anoto para falar o nome, aí eu penso na pergunta, aí eu fico meio assim, mas... Eu quero pegar essas últimas considerações, Rafael, que é bem isso. Com certeza, esse é um novo elemento que ele vai estar nas mesas de negociações, você não tem a dúvida. Ele já está, né, há algum tempo, e vai estar cada vez mais presente nas mesas de negociações. As partes já estão atentas a essa possibilidade de que os atletas passem a ser titulares em seus próprios direitos econômicos. Isso já está acontecendo e é bem isso. E como você falou, eu sou um otimista por natureza, eu prefiro ver sempre a situação pelo lado bom. Eu acho que vai ser bem legal de ver que essa possibilidade de que clube e atleta sejam parceiros efetivamente, né, visando o bem de ambos, né, o benefício de ambos. Então, vendo pelo lado bom, a possibilidade de que atletas e clubes possam ser parceiros nos direitos econômicos dos atletas. Então, eu vejo isso como também salutar por um lado. Prefiro, como eu disse, ver pelo lado bom. E acho que isso tem tudo para ser algo que bem gerido, né, pelas pessoas, bem negociado, enfim, acordos bem feitos e, claro, sempre cumprindo e sendo acordos justos e bom para ambas as partes. Eu acho que tem tudo para dar certo. Quero aproveitar também para reforçar a nossa live de amanhã, de aniversário do IBDD. Estamos ansiosos pela live, vai ser uma live bem bacana. Mais uma iniciativa do nosso IBDD, nosso querido IBDD, que a gente tem a oportunidade de contribuir, ainda que humildemente, para o fomento desse ramo, que há algum tempo já está sedimentado e que vem evoluir. A gente ouve, né, bastante tempo, o direito esportivo é o ramo que ele está crescendo. A gente ouve isso há muito tempo, mas é verdade. Ele cada vez cresce mais. Cresce mais, né? O IBDD é um exemplo claro disso. Aproveitar a última pergunta aqui. Do Dr. Bruno. Como vocês pensam o jogador ter seus direitos econômicos por uma empresa para recebimento, como é feito no direito de imagem? Na verdade, são institutos diferentes, né? O direito econômico, na verdade, ele é um direito que ele advém de uma transferência da transferência do vínculo do atleta para outro clube. O direito de imagem, na verdade, ele é pago pelo clube ao atleta na proporção de até 40% da remuneração total mensal que o clube paga com o atleta, por via de regra, numa PJ, né, numa pessoa jurídica. E assim, são institutos que eles, em tese, eles não se relacionam. Eu imagino que o Bruno deve estar pensando, talvez, no atleta titular do direito econômico ceder esse crédito para uma empresa. Aí é aquilo que a gente estava conversando antes. Eu, particularmente, não vislumbro num primeiro momento, como possível, até mesmo porque a gente estaria diante de um caso de um TPO, né? que ele é vedado, como a gente vem conversando. E a partir do momento que o atleta cede isso para um terceiro, ainda que uma empresa sua, é um outro CNPJ, né? É uma outra pessoa. Atleta, pessoa física, empresa, pessoa jurídica. Então, eu não vejo como possível nesse primeiro momento. Como a gente estava falando, né, Rafael? O mercado ele vai se adaptando, ele vai se comportando
para se adequar aos novos tempos. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais a FIFA fez essas alterações e vem fazendo essas alterações de direitos econômicos. Eu lembro que lá no início, quando a FIFA baniu, em 2014, em dezembro de 2014, pela circular 464, foi justamente para primar pela finalidade desportiva em detrimento da finalidade econômica das transferências. O que eu também não acho louvável a iniciativa da FIFA, mas do jeito que foi posto, e salvo o melhor juízo, meio que se crucificou e se julgou como algo errado a finalidade econômica das transferências. Mas quem entende, quem opera nesse mercado e sabe que efetivamente as transferências fazem parte do futebol e elas são boas para clubes, para atletas, para os intermediários, para todos esses players, eu acho que também não é o caso da gente julgar a finalidade econômica das transferências como algo ruim, porque não é, ela faz parte do jogo. Alguns momentos é bom para um e ruim para outro, né, eventualmente, mas elas são parte do jogo. E como a gente bem estava falando, obrigado você, Bruno, pela pergunta e pela interação. E como a gente bem falando, essas transferências elas só ocorrem quando as partes têm interesse mútuo em contratar. Então, assim como quando um atleta e um clube contratam, ninguém obriga o outro a contratar, elas entram num acordo. Quando ocorre uma transferência, uma cessão, seja de um atleta para outro clube, as três partes, clube cedente, clube cessionário e atleta, têm que anuir com essa transferência, têm que estar de acordo. Também com a cessão do direito econômico do clube para o atleta, clube e atleta também vão chegar a um acordo. Nada é imposto, né? E essa é a graça do negócio. É justamente por isso, como a doutora Raquel, que também é sempre muito, muito pontual, muito sábia nas palavras, falou que a gestão profissional é o segredo do sucesso, e é. A gestão pessoal também é o segredo do sucesso. Por que no futebol, no mundo dos negócios, a gestão não vai ser o segredo do sucesso? É legal que a gente está vendo isso com cada vez mais frequência, e esse é um caminho que eu entendo que pro bem é um caminho sem volta. A gente não vislumbra como possível, acho que a gente nunca mais vai voltar àquele tempo antigo da gestão amadora, na gestão na base do empirismo, em que dirigentes tinham o seu labor, onde oferecia sua renda, e no final do dia passavam nos clubes para despachar, para ver o que tinha no clube. Agora nós temos profissionais contratados no clube, atletas são profissionais que muitas vezes têm o seu staff próprio para cuidar das suas carreiras, com intermediários capacitados, bons profissionais também. Enfim, eu acho que tenho essa convicção de que a gestão profissional é um caminho sem volta, e isso serve de lição e de lembrança para todos nós também, para que sempre façamos as coisas da melhor maneira possível e de um jeito que sempre seja possível, que fique bem para todos e dentro das normas e regulamentos pertinentes. Exato, e tu tocou nesse ponto da questão financeira, né? Ela é indispensável, né, para a manutenção do esporte de alto nível. Ela tem que ter a compensação. Então, quando trouxe essa figura do TPO como uma parte que ela não poderia aparecer, né, quando os clubes, a gente pôde observar os clubes, principalmente os menores, é o meu fim, né, teve esse grande receio, porque por conta daquilo que a gente já havia comentado, de fato era o esteio, era o alicerce para o clube conseguir angariar atletas para essa disputa, né? Então, assim como o mercado ele vai se adaptar daqui para frente, a gente pode observar nos anos anteriores, entre ali 2015 e ano passado, que de fato uma preocupação da FIFA é pensar, opa, não, mas a gente tem que conseguir uma forma de fomentar, de possibilitar os clubes de ter uma outra forma de rentabilizar, de montar as equipes, de se estruturar para conseguir, porque a gente sabe, o futebol não é feito só de grandes clubes, só de grandes campeonatos, né? Tem toda uma pirâmide, tem toda uma base que ela é indispensável, né? Então essas ferramentas, elas acabam sendo de extrema importância para que se possa manter a estrutura lá do topo, né? Se não tiver a base, não tem como. E lendo o seu artigo e acompanhando e vendo o regulamento, acredito que mais tem essa função, né? essa intenção para que possibilite justamente essa manutenção de outros clubes e também privilegiar talvez aquele que é o ator principal, né? O atleta, dá poder para ele também, poxa,
se bancar, né? Olha, eu vou fazer, eu topo o projeto, né? Eu acredito que a gente vai acabar vendo muito disso do atleta, mesmo assim, eu topo o projeto. É a gestão, né? No fim ao cabo é a gestão, né? A gestão da carreira do atleta, a gestão do clube, a gestão daquele contrato, é a gestão no sentido amplo, né? E é interessante que você falou, Rafael, desculpa, mas essa questão dos clubes pequenos ou dos clubes menores também é muito interessante, porque a gente sabe que esse banimento do TPO, que aconteceu lá em 2014, ele também ocorreu muito por uma pressão muito forte da UEFA, né? A UEFA estava encontrando cada vez maiores dificuldades em retirar, por assim dizer, né, jogadores aqui da América do Sul ou de outros centros, porque os clubes conseguiam se socorrer com terceiros investidores que aportavam dinheiro em troca de receber percentuais de direitos econômicos, os clubes se fortaleciam, conseguiam competir, ainda que minimamente, com clubes pequenos ou médios, enfim, da Europa, e a Europa estava encontrando maior resistência em transferir os atletas. A gente sabe que, querendo ou não, em que pese o argumento seja em primar pela finalidade desportiva em detrimento da finalidade econômica das transferências, a gente sabe que também houve uma grande pressão da UEFA, dos grandes clubes, nesse banimento do TPO, que acredito que ainda deva ser melhor trabalhado para que a gente chegue num termo mais adequado. Eu diria um meio termo, um termo mais adequado. Perfeito. Henrique, eu aqui como... Não, nem como ter que cortar a palavra, mas é o próprio tempo do Instagram, né? A gente passou voando, né? É um tema que, com certeza, se a gente colocar amanhã na live, vai acabar ocupando grande parte dela. Então, que bom que teve essa prévia para a gente poder trazer isso, debater, né? Então... Já antecipo aqui, agradeço, né? A doutora Júlia lembrou aqui do doutor Soleira, né? Um prazer tá também aqui nos acompanhando. Então, Henrique, já antecipo aqui, agradeço, né? Agradeço primeiro a sua disponibilidade por escrever, trazer um tema tão bacana, a sua atuação como coordenador do IBDD na região sul, né? E deixo aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais e mais uma vez, em nome do IBDD, agradeço a explanação e também estar aqui dividindo com quem nos acompanha esse tema novo e relevante que vai afetar de fato as negociações entre atletas, clubes e também intermediários. Verdade, eu faço das suas palavras as minhas, Rafael. Muito obrigado, o prazer e a honra são todos meus, tanto de ter participado dessa live com você, brilhantemente conduzida, inclusive, e quanto de também poder a doutora Júlia tá pedindo para a gente fazer as considerações aqui, finais, e poder compartilhar esse time BDD, que é um grande time idealizado e montado pelo Dr. Leonardo Andreotti, junto com a diretoria, com a coordenadoria. Então, muito me honra fazer parte desse time e poder contribuir com o direito desportivo e com o BDD. Vamos deixar um gostinho para amanhã, como a doutora Júlia está dizendo, a doutora Júlia Gelli, um gostinho de quero mais para amanhã, fomentar mais os debates. Eu quero mais uma vez agradecer, parabenizar o IBDD, não só pelo aniversário, mas por fomentar o direito desportivo no Brasil. É um instituto que é referência no Brasil e que não à toa consegue chegar cada vez mais longe e ter cada vez mais alcance. Muito obrigado. Um abraço a todos os amigos, aos colegas. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e a você, Rafael, parabéns e obrigado pela nossa conversa, pela nossa live. Obrigado, Henrique. O prazer é todo meu. Então, aqui vou finalizar e deixar aqui convite para amanhã novamente, às 18 horas, live de aniversário do IBDD. E faço aqui um agradecimento em nome do nosso presidente, Dr. Leonardo Andreotti, o qual, com maestria, conduzo o Instituto Brasileiro Desportivo, seguindo os passos do Dr. Gustavo Delbin, Eduardo Berol, todos que antecederam e que fazem desse instituto, como a gente falou, um querido instituto e que todos que tiverem a oportunidade serão recebidos de braços abertos e é um prazer fazer parte desse time. Henrique, um forte abraço, bom final do dia, bom final de quinta e nos vemos amanhã. Com certeza, abração, até mais. Valeu, abraço, gente. Valeu.